Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque ficou com medo? Quantas vezes você parou ou nem sequer começou um projeto porque ele ficou no e se? Você já parou para pensar que talvez aquele plano que ficou para trás poderia estar completando mais um ano do seu sucesso? O medo cria pessoas arrependidas, pessoas que nem sequer vão ter a oportunidade de errar para saber se aquilo ali daria certo ou não, simplesmente porque pararam antes mesmo de começar. E aí? Vai ser mais um prisioneiro do medo? Eu não sei você, mas eu ficaria nesse vídeo até o final para poder me libertar disso. Bom, antes de qualquer coisa, eu sei que você já sentiu medo alguma vez na vida. É muito comum. Seja quando você estava em perigo porque um cachorro correu atrás de você, ou porque você chegou na beira de algum lugar extremamente alto, ou até mesmo você aí, que sentiu medo de perder uma pessoa que você amava muito. E é claro que eu não posso me esquecer de você, meu queridão, que sentiu medo antes mesmo de fazer uma prova ou de abrir o seu próprio negócio, né? Meu querido, o medo às vezes é inevitável. Mas e se eu te dissesse que existem dois tipos de medo? E que para melhorar, um deles é sim evitável. E por mais louco que pareça, o medo inevitável, na maioria das vezes é bom. Você acredita? Loucura, né? Sabe do que eu tô falando? Existe um medo real, que é aquele que te coloca em uma situação de risco. Seja quando um cachorro enorme está prestes a morder a sua canela, seja quando você vai à beira de um prédio ali que não tem nem grade de proteção, ou seja, em qualquer situação que de fato coloca o seu corpo ou a sua vida em risco, esse medo é inevitável. Esse é sim um medo que não tem problema em sentir, até porque, como eu falei, ele é inevitável, não adianta você forçar. Imagina se a emoção do medo não existisse. Você simplesmente entraria numa casa com um pitbull ultra bravo, fora da coleira, sem medo nenhum de te morder. Você iria na beira de um prédio de 20 andares e ficaria pulando ali, sem medo de se desequilibrar, sem medo de cair, ou até mesmo se um bandido fosse te assaltar, aí o cara vai lá, coloca uma arma na sua cabeça, você ia mandar ele pra casa do e dar nele um socão. Ou seja, a emoção do medo, em muitos casos, ela é necessária para a sua sobrevivência. Se a gente não sentisse medo, a gente ia parecer demais com aquele cachorrinho pinche, 10 centímetros, latino, mordendo canela de um ser humano de 1,80 de altura que poderia facilmente esmagar o cachorrinho ali só dele tomar uma decisão. Nesses casos, é muito importante que a gente sinta o medo. Só que o problema tá quando a gente sente o segundo tipo, que é o medo irreal, que basicamente são situações que a nossa própria mente vai criar, de acordo com os nossos traumas, com as nossas vivências, ou até mesmo crenças limitantes ali que vão criar esse medo irreal. E é engraçado que qualquer um dos dois medos serve como um mecanismo de autodefesa do nosso corpo quando qualquer situação a gente vê como um perigo ou coloca a gente em risco. Então, quando a gente sente esse medo, o nosso cérebro ele também vai ter duas escolhas, só que você vai precisar tomar apenas uma decisão. Você pode agir e enfrentar o medo, ou você pode evitar de agir e ficar sem saber o que acontece depois dali. Por exemplo, imagina que você sobe no último andar de um prédio gigantesco que demora 3 minutos para poder descer lá para o térreo de elevador. Se você não sentisse medo e tivesse que descer para o térreo, provavelmente você iria optar pela maneira mais rápida, que seria, obviamente, pular do topo do prédio para o chão. Mas provavelmente você iria se quebrar inteiro ou até mesmo você iria morrer. Então, para não pular, o que o seu cérebro faz? Faz você sentir medo e aí você tem a escolha de pular ou de descer da forma mais inteligente e segura, que obviamente é o elevador, certo? Então, nesses casos, é óbvio que você vai optar pela decisão de não agir sobre o medo, justamente porque não quer saber o que acontece se você pular, Você vai arrebentar e vai morrer tudo, então o medo te protege disso. A questão é que, como o próprio nome já diz, o medo real é real, ou seja, a consequência de enfrentá-lo, ela é pesada. Vai acontecer alguma coisa porque é óbvio. Só que o medo irreal é a sua mente que está criando. Mas como assim, Gu? Como eu falei, às vezes você passa por uma situação ou vê alguma coisa tão impactante na sua vida que aquilo ali gera um trauma tão grande que se torna um medo. E esse medo faz com que você nunca mais queira ter a possibilidade de passar por uma situação parecida. Já reparou que muita gente que termina um relacionamento de uma forma bem traumática, muitas vezes ela fica solteira por anos, simplesmente porque ela tem medo de acontecer aquilo que aconteceu com ela novamente? Você quer mesmo se privar de conhecer pessoas porque o seu relacionamento passado foi conturbado ou foi abusivo? Você acha mesmo
que todo mundo vai ser igual? Será que não é melhor você olhar para o seu relacionamento anterior ali com um olhar crítico e usar daquilo como aprendizado? Como que tudo aquilo ali vai servir para poder selecionar melhor a pessoa que vai estar do seu lado no futuro? Eu garanto que você vai conseguir analisar muito melhor os traços de uma pessoa, já que você tem um parâmetro do que é ruim, do que é errado. Então, quando você passa por um trauma, é muito melhor você olhar para ele como um erro que vai gerar bons ensinamentos, se você parar para refletir sobre, porque você pode sim deixar de conhecer pessoas legais porque não conseguiu vencer o seu medo. Ah, Gu, mas e se eu errar de novo? Cara, fica tranquilo. Errar é a melhor coisa que pode acontecer para um ser humano. Porque se você não erra, como que você vai evoluir? Como que você vai entender o que é bom e o que é ruim? Se precisar errar, 30 vezes erra, mas erra rápido. Porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar também. Só lembra de aprender com os seus erros, para não errar 2 vezes na mesma coisa. E o medo irreal não é causado somente por traumas não, tá? O nosso cérebro ele é tão poderoso que às vezes nós mesmos colocamos limites nos nossos pensamentos antes mesmo de tentar. Você já reparou o tanto que a gente fica preso no e se? Nossa, mas eu tô pensando em largar o CLT aqui e começar a empreender, porque não tá dando para sobreviver com isso aqui não, cara. O meu salário já não dá para mais nada, eu não tô fazendo o que eu gosto, eu acho que eu vou abrir o meu próprio negócio. Aí começa. Mas e se eu não conseguir ganhar o dinheiro que eu ganho no meu primeiro mês? E se eu perder todas as minhas economias que eu levei anos para juntar? E se eu atrasar as minhas contas? E se eu comprar aquele curso que me ensina tal coisa e eu gastar o dinheiro em vão? E se o quê, meu jovem? Você ainda nem começou. Que falta de fé é essa? Quando que você parou de acreditar em si mesmo desse jeito? Você não acredita que você é capaz, não? Porque eu acredito em você. Sabe o que significa a fé? Fé é acreditar em algo que você não vê, você apenas acredita. Se você é capaz de acreditar em um Deus, é capaz em acreditar em dinossauros, é capaz em acreditar em pessoas que simplesmente falaram algo, te contaram uma história sobre determinado assunto, sendo que você nunca viu nada do tipo, não vivenciou, por que você não começa a acreditar no seu progresso antes de alcançar ele? Por que você não começa a acreditar que o seu sonho vai ser realizado? Enquanto ele ainda é apenas um sonho. Vence o medo, mano. Vai correr atrás do que é seu. O progresso é difícil pra caramba mesmo, irmão. Só que se você ficar nessa vida, se ela fosse fácil, ninguém ia nascer chorando, não. Todo mundo ia nascer com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha mesmo. O medo, ele é normal. Isso aí você vai sentir quando você vai sair da zona de conforto mesmo, é normal. Agora, enfrentar o medo é uma decisão sua. Conquistar o que você quer é uma decisão sua. E o processo, se tiver que pegar fogo para chegar lá, você tem que pegar fogo e pronto, e acabou. Você não quer a parada? Então você vai lá e você vai enfrentar a dificuldade, caramba. Não tem erro não. O negócio é você escolher o seu difícil. Você quer a dificuldade de trabalhar no CLT, ficar ganhando uma miséria a vida inteira, nunca fazer nada que você sempre sonhou? Você quer a dificuldade de ficar fora do peso, com todo mundo te marretando, todo mundo te zoando, a sua saúde uma bosta, por causa do medo de dar o primeiro passo? Quer a dificuldade de ser um velho arrependido, de nunca ter tentado o que queria e nunca saber se daria certo ou não? Então vai lá, pô. Cada um convive com a dificuldade da sua escolha. Agora, se você quer viver a dificuldade do processo, do trabalho duro, das noites sem dormir, do cansaço mental, de tudo que você teve que abdicar da sua vida para fazer a porra do seu plano dar certo, só que no final você vai conseguir receber a glória de tudo, você vai conseguir receber a recompensa por ter vencido os seus medos, bora pra cima, meu jovem, aí o mundo é seu. Então você tá com medinho, você vai pegar a fralda e você vai cagado. E aí? Você conseguiu observar qual dos dois medos você costuma sentir mais? A sua mente, ela é extremamente poderosa. E uma das melhores habilidades que um ser humano consegue ter é controlar as suas emoções. Os seus pensamentos, eles podem ser iguaizinhos foguetes, que várias vezes eles falham antes de conseguir alcançar suas missões espaciais, antes de alcançar sua missão final. Só que com muito esforço, muita tentativa, muito erro e aprendendo com esses erros, eles conseguem chegar lá no objetivo final. E é isso um motivo de grandes marcos e de comemorações históricas. Só que os pensamentos também podem ser como âncoras, que afundam muito, até chegar um momento que elas vão travar lá no fundo do mar e elas conseguem paralisar um navio que é gigante, que poderia navegar para qualquer lugar do mundo.